Paz do Senhor, amém. Newton Silva, nós temos uma palavra para partilhar com os irmãos. Desde já peço desculpas pelo atraso de 2 minutos, amém. Nesse momento a gente tem que começar sempre mais cedo para poder ajustar as outras coisas, né? Amém? Para quem estiver ali, depois de algum sinal, nós já colocamos o texto que vamos ler. Amém? Vamos começar no livro de Salmos. Quem tiver aí a sua Bíblia. Quarenta e seis, versículo 10. Amém? Nós podemos ler todo o capítulo. Ou podemos ler todos os Salmos 46. Versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse texto. Amém? Este é o nosso texto base, porque é o texto que dá tema a mensagem, amém? A mensagem de hoje. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10 é o nosso texto base. E eu gosto muito de contar histórias. Eu amo contar histórias. E a história que nós vamos falar com os irmãos é uma história que aconteceu há muitos anos atrás. Mas antes de eu contar a história, eu também vou falar um pouco sobre o personagem principal desta história, amém? A história que vamos contar está no livro de Atos, capítulo 12. Passaremos a ler a partir do versículo 1 ao versículo 11. E depois disso vamos fazer uma breve oração e contar um pouco a história. Partilhar a palavra. Amém? Atos capítulo 12, versículo 1 a 12. Quem tiver ali pode dar uma informação, como é que está o som, está baixo, está alto, devia diminuir um pouco mais a voz, ou aumentar um pouco. Conseguem me ouvir bem, irmãos? Quem puder estar ali, me dar um sinal, seria bom, amém? Atos capítulo 12, versículo 1, de 1 a 11. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa.
Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ela ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então saindo seguia, não sabendo que era real que se fazia por meio do anjo, né? Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enverdavam por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de toda a expectativa do povo judaico. Amém? Jesus, te agradecemos, Pai, porque a palavra é sua, o povo é seu. Senhor, eu sou teu. Senhor, aquele que estiver do outro lado, Pai. Senhor, fala uma palavra para nós. Jesus, uma palavra que nos traga paz, que nos traga confiança, Senhor. Senhor, venha aquietar, Senhor, os nossos corações que estão temerosos, que estão agitados, Senhor, por causa das situações que estamos vivendo. Muitos de nós temos, Senhor, perdido a fé, muitos de nós temos perdido a esperança, muitos de nós, Senhor, estamos a perder, Senhor, Senhor Jesus, a alegria, Senhor, de viver, porque todos os dias, Senhor, as notícias nos têm causado pavor, as notícias nos têm causado medo, as notícias nos têm causado, Senhor, Senhor Jesus, muita dúvida, muitas situações dentro de nós que não têm nos causado boas sensações, bons sentimentos, Senhor. Então, por meio dessa palavra, Senhor, traga paz, Senhor, por meio dessa palavra, Senhor. Acalma os corações, por meio dessa palavra, Senhor. Jesus, queremos sentir a Tua presença, Senhor. Fala para nós, em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu, quando havia feito a publicação que eu faria ao live, o meu menino de ouro, Martins Cus, pediu que era para eu poder cantar uma das canções que eu escrevi. Amém? E eu só vou poder cantar a canção que eu escrevi para ele, o Descanso e Confio. Esse louvor, essa canção, ele sabe como é que foi escrita, mas amém? No momento inoportuno, apareceu a oportunidade. Então, presta atenção nessa canção. Antes de passarmos para a mensagem, está ligada a mensagem. Foi o louvor que eu preparei, bem, para cantarmos. Então, Deus abençoe você que está aí do outro lado e que vai ser abençoado com esse louvor e com a mensagem também. Vou tentar baixar um pouco o tom. As dores, os choros, as angústias fazem parte de um propósito de Deus.
Aprendi que todas as coisas cooperam para o meu bem, então posso descansar, então posso confiar em ti. Aprendi que todas as coisas cooperam para o meu bem, então posso descansar, então posso confiar em ti. Seus pensamentos são mais altos que os meus, os seus caminhos são mais altos que os meus. Sua palavra não passa, suas promessas não falham. Aprendi que todas as coisas cooperam para o meu bem, então posso descansar, então posso confiar em ti. Seus pensamentos são mais altos que os meus, os seus caminhos são mais altos que os meus. Sua palavra não passa, suas promessas não falham. Descanso em ti, confio em ti. Sua vontade é perfeita em mim. Descanso em ti, confio em ti. Sua vontade é perfeita em mim. Descanso em ti, confio em ti. Sua vontade é perfeita em mim. Descanso em ti, confio em ti. Sua vontade é perfeita em mim. Amém? Descanso e confio, descanso e confio, descanso e confio. Acredito que já estamos em condições para partilharmos a palavra, amém? Lemos primeiro o livro de Salmos, capítulo 40, Salmos 46, amém? Você que está ali já pode partilhar, amém? Para quem estiver offline, pode partilhar. Lemos o livro de Salmos 46. O epígrafo diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Refúgio e fortaleza. O nosso tema é: aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus a falar para o seu povo. Amém? Deus a falar para o seu povo. Deus é nosso refúgio e fortaleza. O que é um refúgio? Refúgio é um lugar em que a pessoa se esconde. Refúgio é um lugar em que a pessoa se abriga. É um lugar que a pessoa encontra segurança. E ele está dizendo assim: Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso... Amém? Deus é o lugar em que a gente encontra abrigo. O abrigo seguro, um porto seguro. É Deus. Mas Ele não é só o nosso refúgio, mas também a nossa fortaleza. Sabe? Quando se fala de fortaleza, vamos pensar naquelas edificações altas. Por que se criava fortalezas? Criava-se fortalezas por causa dos ataques dos inimigos. Ou seja, Deus é o lugar em que não só nos sentimos seguros, mas também que nos sentimos protegidos contra os ataques.
Nós estamos num lugar alto, em que este lugar alto é o nosso Deus, amém? É o nosso Deus. A Bíblia diz que o céu é o trono de Deus e a terra é os cabelos dos seus pés, ou seja, onde Deus coloca a planta dos seus pés. Então, o epígrafo diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E nós lemos vários versículos que ele fala que não importa, em outras palavras, diz: não importa como as situações mudarem. Ele fala que ainda que as águas tumultuem, espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que bramem as nações, reinos se abalem, o Senhor dos exércitos está conosco. Ele diz que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E há um rio, ele diz assim no versículo 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Não há, o nosso refúgio não está numa fortificação. Antigamente, mesmo temos a nossa fortaleza de São Miguel, lá na Marginal, não é? Nós vimos que e sabemos que normalmente as fortalezas, as fortificações que eram criadas, era com o objetivo de estar num ponto alto em que também não só tivessem longe de alguns ataques, mas também pudessem atacar. Quando se fala de fortalezas e essas edificações grandes, fala de um nível em que a pessoa está em vantagem. Então, a nossa vantagem está em Deus. Deus é a nossa vantagem, amém? Ele, para além de ser o nosso refúgio em quem nós nos abrigamos, Ele é a nossa fortaleza. Ele é aquele que nos coloca por cima e nos coloca em vantagem. Diante de quê? Das situações, diante do Covid, diante de N situações que criam problemas até um certo ponto para nós, amém? Até um certo ponto. Porque quando Deus está conosco, não somos nós quem pelejamos, a peleja é dele, amém? Então, eu só abri esse texto que era para poder abrir o apetite, para poder contar a história que está no livro de Atos, Atos capítulo 12. Eu gosto muito desse texto. Não me esqueço desse texto porque a primeira vez que... Não estou a me gabar, amém? Primeira vez que fui convidado que era para partilhar a palavra numa batalha de 50 dias no Marçal, no meu centro. Tinham me dado um tema: cenáculo mais Calvário mais Pentecoste igual a vitórias sobre cadeias. Eu achei esse tema muito estranho. E eu lembro-me quando eu fui vendo assim os temas, a escala. Não porque tinham me dito que eu saí na escala, mas queria ver quais são os temas. E eu quando vi esse tema, eu fiquei a rir. Eu disse: tema muito estranho, quem é que vai pregar sobre isso? Alguém me disse: vê o nome da pessoa que vai pregar. Eu vi meu nome. Sério? E era exatamente nesse texto. Amém? Esse texto fala sobre alguns personagens principais. Um deles é Herodes. E o outro deles, o mais famoso, o personagem mais principal que eu quero falar é Pedro. Amém? Pedro foi discípulo de Jesus. Pedro fazia parte do ciclo íntimo de Jesus. Pedro, eu acho que ele foi mais destacado. Amém? Talvez por ser sanguíneo, que chamamos mano amador aqui no nosso tempo presente, né? Pedro foi o discípulo que também esteve muito com Jesus. Pedro esteve no monte com Jesus. Pedro esteve no momento que Jesus curou aquela mulher, aquela menina que tinha 12 anos. Pedro esteve com Jesus. Pedro foi o grande autor de andar sobre as águas, amém? Foi Pedro que cortou a orelha de Malco. Nenhum discípulo enfrentou no Getsemane. Mesmo no Getsemane, quando Jesus, depois de ter dado as últimas instruções, ou seja, no cenáculo, e depois saiu para orar no Getsemane,
Jesus estava com os seus que ele levou consigo. E a Bíblia fala que quando Jesus orava incessantemente, viu Pedro dormindo, os outros discípulos, disse, olha, portanto, a carne é fraca, né? Mas o espírito está pronto. Vigiai e orar para que não entreis em tentação. Pedro estava lá. Pedro esteve com Jesus quando se cumpriu aquela palavra que Jesus disse que vão ferir o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Pedro estava com Jesus no horto, em que os outros homens, junto com Judas, foram ter com Jesus. A Bíblia fala que os discípulos se dispersaram, amém? Cumpriu-se a palavra. Mas antes de Pedro ter abandonado o mestre, a Bíblia fala que Pedro tirou a espada, a faca e cortou a orelha do... Ele não cortou por coragem, ele cortou por medo, amém? Cortou por medo. Pedro era alguém muito medroso, era alguém muito emocionado. Mas Pedro também... Uau, Pedro, eu amo Pedro. Pedro também foi aquele que havia dito, quando Jesus perguntou, olha, quem dizem que eu sou? Uns dizem, ah não, Senhor, uns dizem que és Elias, um dos profetas, outros dizem que és Moisés, ou... E quem dizem o povo, vocês, né, discípulos, quem dizem, o que vocês dizem a respeito de mim? Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, tocado por Deus, ele disse, olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus olhou para Pedro e disse, olha Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai. E também te digo, olha, que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei, sobre esta pedra, que Jesus te dizia, né? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É mesmo esse Pedro que depois de um tempo, no mesmo dia, alguns minutos ou algumas horas depois, Jesus disse, olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue e morto. Foi mesmo esse Pedro que disse, não, Senhor, nós não permitimos isso. Nós não queremos que isso aconteça. Jesus olhou para Pedro e disse, sai de Satanás, porque tu não compreendes as coisas do Espírito. Foi Pedro que algum tempo atrás havia sido inspirado, tocado por Deus e disse que tu és o Cristo. E depois de mais um outro tempo, foi o próprio Pedro que estava a ser usado por Satanás para dizer que não, Senhor, tu não vais morrer, tu não deves morrer. Para dizer que Pedro foi este homem que fez muita coisa, foi muito destacado. Por mim foi mais destacado, teve muitas ações quando Jesus esteve aqui na terra. Pedro negou Jesus, depois de ter feito aquelas situações ali, mesmo Jesus ter pregado, né, no cenáculo, disse, olha Pedro, tu vais me negar? Não, Senhor, eu não vou te negar, vais me negar. Depois dele ter lembrado que negou Jesus, então caiu um arrependimento, chorou amargamente. Foi esse mesmo Pedro que depois Jesus também aparece para ele e diz, Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? E Pedro ficou triste e disse, Senhor, as ovelhas. E Jesus estava a restaurar a vida de Pedro. E a Bíblia fala que eles todos estavam no cenáculo. Eu estou a falar e a contar assim um pouquinho a trajetória de Pedro, porque eu quero falar deste homem. Quero falar deste homem. Quero falar que Pedro era alguém muito agitado. Pedro era alguém que era como eu, era como você, que perante as situações da vida, Pedro também ficou temeroso. Mas também Pedro foi alguém muito corajoso até um certo ponto. Pedro, em alguns momentos, também era alguém que queria experimentar. Foi esse Pedro que andou sobre as águas. Mais ninguém na história da Bíblia andou sobre as águas. Amém? Este Pedro, quando os discípulos também estavam todos no barco e todos com medo, Pedro queria sair da sua zona de conforto e disse, Senhor, se és mesmo tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus disse, Pedro, vem. Pela palavra de Jesus, Pedro saiu e foi ter com Jesus. E ele andou sobre as águas. De algum momento depois, a Bíblia fala que Pedro, por causa dos ventos que sopraram, Pedro sentiu medo e ficou a afundar. Ele disse, salva-me Jesus, salva-me Jesus. Este Pedro, que foi o pregador único do dia de Pentecostes, quando eles foram batizados, em Atos 2, e os homens disseram, eles estão bêbados. Pedro se levantou e disse, olha,
nós não estamos bêbados. Mas o que nós estamos a falar é aquilo que o profeta Joel profetizou em Joel capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E olha, neste dia, Pedro já não mais tinha medo. Pedro levantou-se e mais de 3.000 almas converteram-se para Jesus. Foi mesmo esse Pedro também que ele com João estavam aí próximo da porta da Formosa, e ele disse, olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós te damos, homem, é, em nome de Jesus, levanta-te e anda. É isso que nós temos, isso nós te damos. Nós não temos dinheiro, mas nós temos o nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem poder no céu, na terra, debaixo da terra. Levanta-te e anda. Uau, Pedro, Pedro. Esse mesmo Pedro que disse, olha, nós não podemos deixar de pregar aquilo que temos visto e ouvido. Não podemos. Pedro estava radicalmente transformado pelo poder do Espírito Santo. Pedro já era uma outra pessoa. E nesse texto, já a igreja estava a ser perseguida. Já haviam matado Tiago, irmão de João. E Pedro viu, rei Herodes viu que isto estava a alegrar outros homens. Os judeus, estava a alegrá-los. Porque Pedro e outros discípulos falavam sobre Jesus, falavam sobre a ressurreição, falavam que Jesus é o Cristo, é o Messias que foi enviado, que foi prometido, que ele morreu para que se cumprisse a palavra. E isso estava a perturbar os responsáveis lá no templo, aqueles judeus, príncipes dos judeus, assim como alguns amigos na altura de Nicodemos, não é? Que faziam parte, os escribas, os fariseus. Então isso estava a perturbar eles. E quando Pedro, o rei Herodes, manda matar Tiago, então eles ficaram alegres. Não, estás a fazer boa coisa. Acho que o rei Herodes sentiu assim ilusão, né? Mandou prender também Pedro. E a Bíblia fala que Pedro ficou preso. Não foi uma prisão qualquer. Pedro tinha que ser bem cuidado, aquele preso de prestígio, né? Que custa caro. Então Pedro foi guardado de maneira que devia ser apresentado na Páscoa. Reparem, é a mesma coisa que aconteceu com Jesus, a mesma coisa que aconteceu com Barrabás. Era costume naquela época, amém? Era costume naquela época alguém ser morto. E era costume naquela época alguém também ser livre. E Pedro estava na lista para ser morto. Uau, Pedro. Humanamente não tinha razões para Pedro sair dali. Não tinha. Pedro estava dentro da prisão, onde ele estava na cela, tinha soldados. A Bíblia fala que ele estava preso e no meio dele, no meio dos soldados, Pedro estava. Incrível. Fora da cadeia, assim, na porta da cela, assim, onde ele estava, tinha mais outros soldados. No pátio, humanamente não tinha. Quer dizer, Pedro, há razões para você se perturbar. Essa palavra de aquietai-vos, Pedro, não se faz sentir para ti. Porque eu acho que a gente para assim, não. Essa coisa de porque não posso me aquietar, depende da situação, depende da circunstância. Não, a questão não é depende da circunstância ou da situação, não. Depende de quem você confia, depende de quem você ou a quem você coloca como seu refúgio, como sua fortaleza. A Bíblia fala em Salmos que alguns confiam nos cavalos, nos exércitos, mas eu farei menção do nome do Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente em tempos de angústia. Em ocasiões atrás, em momentos atrás, este mesmo Pedro, se calhar estaria a fazer um pânico ali, naquela cadeia, né? Mas a Bíblia, a Bíblia fala que Pedro estava dormindo. E não se entende, sabe? A palavra de Deus transcende o nosso pensar. A palavra de Deus não é teoria, assim, essa coisa que está escrita e não, a palavra de Deus é poderosa.
A palavra de Deus é poderosa. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas preocupações sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, olha, depois de tu entregares para Deus, a paz de Deus que excede o teu pensamento, guardará os teus sentimentos, vai aquietar o teu coração. A palavra de Deus vai te envolver. Sabe? Quem escreveu esse texto foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, em versículos anteriores, no versículo 4:4, Filipenses 4:4, ele diz assim: regozijai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Era alguém que estava preso. E não faz sentido você dizer para... Talvez faz mais sentido, né? Eu que estou fora e dizer assim, olha, se alegra para alguém que está dentro. Né? Se calhar. Mas não. O apóstolo Paulo, ele estava preso. E ele está dizendo assim, olha, se alegre no Senhor. Outra vez digo, ele estava a dizer para pessoas que estavam livres. Estou a querer dizer que a palavra de Deus é loucura. Não se entende. Assim, humanamente falando. E Pedro estava dormindo quando devia ser condenado. Sabe, diante de situações difíceis, nós paramos assim e dizemos: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Mas Pedro estava dormindo, ele podia ser condenado. E em ocasiões normais, eu não pego no sono. Eu amanhã vou ser morto. Eu não consigo dormir, aquilo é clamar, é orar. Jesus, me livra da morte. Pedro estava dormindo. Se calhar me faz lembrar aquele texto, né, de Salmos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não sei qual é o sono que Deus lhe deu. Olha, a paz estava a transbordar em Pedro. Pedro, este homem agitado, esse homem medroso, esse homem atrapalhado, emocionado, estava dormindo diante de uma situação em que ele dia seguinte podia ser condenado. Não faz sentido. Na nossa mente, nós temos um sensor dentro de nós que nos alerta ao perigo e causa sensações estranhas, sabe? Aquele momento que você sente o medo, você sente o temor, você sente ameaça e você sente se calhar um arrepio. Não sei se já aconteceu convosco. Você sente, parece que... Ou talvez atravessar a estrada, vem um carro e você... parece que algo saiu dentro de ti, né? É um sensor dentro de nós. Mas não, aquele sensor não estava a alertar nada para Pedro. A paz de Deus abundou o espírito, a alma de Pedro, e Pedro estava dormindo. Uau! Assim, falar dessa maneira parece muito superficial, mas diante, imagine só, você estaria disposto, pegarias no sono, melhor dizendo, que se soubesses que no dia seguinte você seria morto, não sabe como. Você pegaria no sono? Eu não pegaria no sono. Não sei você. Alguém aí pegaria no sono, irmãos? Alguém? Eu não pegaria no sono. Até a paz de Deus, né? Encher e exceder o meu entendimento. E Pedro estava dormindo. Não tinha razões para Pedro dormir, humanamente falando. E Pedro estava dormindo, igreja. De um lado tinha soldado, do outro lado tinha soldado, as suas mãos estavam acorrentadas na porta, tinha outros soldados também guardando Pedro, porque Pedro era um preso caro. Ninguém podia deixar Pedro escapar. Mas tem aqui também uma coisa muito interessante. No versículo 5 de Atos 12, ele diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus no momento difícil. Repare que eu falei sobre Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, e ele dizia que quando nós
entregamos as nossas preocupações a Deus com oração, súplicas, com ações de graça, louvor a Deus, a paz de Deus vai ser resultante da nossa entrega a Deus. A paz de Deus vai ser resultante da nossa rendição a Deus. Então a igreja orava por Pedro. E o milagre aconteceu. Milagre sobrenatural. Uma luz veio da cadeia. O anjo chegou para ali e tocou no Pedro. Pedro, vamos bazar. Pedro estava, olha, era uma paz incrível, igreja. Que, olha, Pedro achou que era sonho, sabe? Ele achou que era uma visão. É que o sono foi tão profundo que a Bíblia fala que Pedro só deu conta que afinal era realmente o anjo do Senhor. No versículo 11 diz que ele caiu em si. Oh, afinal não era sonho, não era visão. Realmente o anjo do Senhor me livrou dos pensamentos, dos planos de Herodes e os outros homens maus. E eu abri esse texto para dizer que Deus é o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. O tema é aquietai-vos. O que é que te perturba? A Bíblia diz que porventura alguma coisa que eu não possa fazer. Em Lucas, o anjo perguntou a Maria, ou afirmou para Maria, olha, para Deus nada é impossível. Porque Maria disse, como poderei eu, sendo virgem, conceber? O anjo disse, olha, para Deus nada é impossível. Não há nada impossível. Tem um texto que Deus havia falado para mim em Romanos, que diz que, olha, Deus nem o seu próprio filho poupou. Sabe, eu acho que na minha ótica humana, a coisa mais impossível para Deus seria, assim, minha ótica humana, seria Deus comprar o homem. Deus se fazer homem. Porque a Bíblia diz que Deus é espírito. Então, espírito não tem sangue. Então, era necessário que Deus se tornasse carne e nos comprasse para Ele mesmo. Ele disse que a coisa que parecia mais impossível, assim, Deus fez. Eu acho que não há maior coisa, não há maior sacrifício que Deus fez por nós, tirando aquele que Ele mesmo se encarnou e morreu por nós. Foi a maior baixaria de Deus. Nós sabemos disso. Você pega o lodo, cria um boneco e você diz, não, eu tenho que me tornar boneco. Mas Deus comprou com seu precioso sangue todo homem de toda a tribo, língua e nação. Foi a coisa que podia ser, parecia impossível para nós, mas Deus fez. Ele diz que nem o seu próprio filho poupou, antes nos entregou. Será que Ele não nos dará com Ele todas as outras coisas? Nem a morte, nem a tristeza, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os principados, nem as potestades, nem os anjos, nem a vida, nem os demônios, nem a altura. Nada nos separará do amor de Cristo. Será o Covid que para Deus seria impossível Ele tirar. Se Ele nem o seu próprio filho poupou. O amor de Deus é incomparável. Aquieta a tua alma. Não se perturbe o teu coração. Em João 14, versículo 1, ele diz, não se turbe o teu coração. Crede em Deus, crede também em mim. Jesus a dizer. E Ele a trazer esperança. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. E Jesus continuava dizendo, mesmo vós sabeis para onde vou, conheceis o caminho. Nós sabemos para onde Jesus foi. E Filipe perguntou, Senhor, nós sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Ele disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Né? Filipe perguntou agora, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta.
E ele disse, olha, eu estou há tanto tempo convosco, não me tendes conhecido. Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede pelo menos pelas mesmas obras. Ou seja, Jesus é o próprio Pai que se encarnou. O que é que seria difícil para Deus? O que é que te perturba? Aquieta-te. E Deus está dizendo assim, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Ele quando diz assim, saber que eu sou Deus, ele está dizendo que não há nada impossível que eu não possa fazer. Sabe? Quando você está perturbado, quando você está preocupado, você está dizendo assim, Deus não pode resolver o meu problema. Deus pode. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não há nada. Então não se perturbe. Não se agite. E leia mais Salmos 46. Você vai ver que ainda que os montes mudem, se transformem. A Liotte Kassoma cantou, clame a Deus. Ainda que o sol não brilhar, ainda que o céu desabar, tantas outras coisas, clame ao Senhor, ore ao Senhor, confie no Senhor. Ele é o nosso socorro bem presente em tempo de angústia. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas em todas, de todas, o Senhor os livra. De todas, de todas, de todas. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 ao nosso lado, nós não seremos atingidos. Sabe o que? Morreu um. 1000 ao teu lado, aqui 10.000 à tua direita, mas você sempre, porque Deus está contigo. O salmista escreveu, ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Então, o problema não é o problema. Se você estiver com Deus, problema não é problema. E eu tenho dito sempre assim, o problema não é as ondas né? E os ventos contrários soprarem. É se Jesus não estiver no barco. Então, se Jesus está no barco, aquieta-te. Aquieta-te. Acalma-se. Tenha paz, tenha fé. Não se perturbe. Lance a Deus as tuas ansiedades. Por quê? Porque Ele cuida de ti. Não se perturbe. Tenha paz. Descansa no Senhor. Nós crentes estamos muito preocupados com o que vamos comer, com o que vamos vestir. E Ele está dizendo assim, olha, os ímpios é que se preocupam com essas coisas. Mas Deus sabe que você precisa. Deus sabe que nós precisamos de socorro. Deus sabe que nós precisamos de cura. Deus sabe que o mundo precisa. Deus sabe. Então, ok, Deus sabe. E o que é que eu posso fazer? Aquieta-te. Tenha paz. Tenha paz. Não se perturbe. Esta é a palavra de Deus para você, crente. Não seja como outros ímpios, as pessoas que não têm Jesus, falar à torta à direita. Controle o que sai da tua boca. Ah não, esse Covid mesmo é que vai nos matar. Não, irmãos, a nossa fé não está no homem. Nós fizemos menção do nome de Jesus, porque é o nome que está sobre todo nome. É o nome que todo joelho se dobra, toda língua confessa, no céu, na terra, debaixo da terra. Olha, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Então, descanse no Senhor. Seja como Pedro, faça como Pedro. Ressone. Sabe quando Deus livrar-nos do Covid e você fala, pensei que era uma visão. Pensei que era um sonho. Porque você não está preocupado. Pedro estava desligado. Pedro não estava importado. Vou morrer em Cristo. Não vou morrer, mas também estarei em Cristo. Paulo escreveu, viver é Cristo, morrer é ganho. Por isso é que a nossa vida precisa estar, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, nossa esperança. Cristo, a esperança da glória. Deus abençoe você que acompanhou, Deus abençoe você que deixou algum comentário, que fez um oi e ouviu o momento do louvor. Deus abençoe. Tenha paz, partilhe essa mensagem para os irmãos que estão perturbados. Partilhe essa mensagem diante da angústia, diante das dificuldades. Ore ao Senhor, clame, louve ao Senhor, louve. Faça como Paulo e Silas, estavam na prisão, eles não reclamaram, Senhor, nós fizemos a tua obra. Não reclama, ore a Deus, louve a Deus, glorifique a Deus. Por isso é que você que ainda está ali, não cesse de partilhar mensagens,
não cesse de deixar um texto bíblico, não cesse de cantar louvores ao Senhor, diante de muita mensagem, diante de muita situação, nós ligamos as notícias, muitas notícias, mas a palavra de Deus nos traz paz, a palavra de Deus desenvenena o veneno que as mídias têm trazido, o pânico, o terror que a mídia tem trago no mundo. Alimenta-se da palavra, enche a tua vida com a palavra de Deus. Enche a sua vida com a palavra de Deus. E eu creio em nome de Jesus, eu creio em nome de Jesus, que a paz de Deus, que excede o teu entendimento, guardará o teu coração, guardará os teus pensamentos, em nome de Jesus. Amém.